Muito bem, voltamos. Essa aula nós vamos falar sobre o sistema de alimentação das rãs. Isso mesmo. Professor, na última aula, antepenúltima aula que nós tivemos sobre rãs, nós falamos sobre o quê? Sistema de criação da rã, mas só reprodução, lembra? Falamos sobre as instalações, processo de formação para acasalamento da rã, processo de o setor da ranicultura, onde você faz a girinagem, o setor de metamorfose e o setor de desenvolvimento. Hoje, nós vamos falar sobre o processo de alimentação nutricional, qualidade da carne e estrutura para abate desse animal. Dá uma olhada lá na tela. Aê, 43.1. Então, o assunto é rãs, características e instalações. Olha aí, ó, pessoal. Estabelecer critérios de manejo para rãs e também verificar o processo de produto, mercado desse animal. Então, primeiro aí, ó, vamos começar com uma introdução. Essa introdução nós vamos falar diretamente sobre a estrutura desse anfíbio, né? Que tanto vive em ambiente terrestre como ambiente terrestre e ambiente aquático. Ambiente terrestre e ambiente aquático. Volta aqui pro tio. Olha só, o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Primeiramente, sempre temos que lembrar que dentro da ranicultura, temos que ter um ambiente aquático, uma lâmina de água. Por quê? Porque esse animal, ele é um anfíbio e ele realiza, assim, os processos de trocas gasosas pela pele. Então, isso envolve o quê, professor? Envolve o metabolismo desse animal. Então, durante o processo de fornecimento de alimentação, esse animal tem que ter, não é isso? Nas horas do dia, dentro da ranicultura, ambientes que possibilitam que ele realize um aumento da sua temperatura. Por ser psilotérmicos, eles não mantêm a temperatura constante. Então, a lâmina dentro do ranário e um ambiente seco vão favorecer que ele possa se desenvolver e alimentar nas condições necessárias para o seu desenvolvimento. Tudo bem? Aumenta aqui para nós rapidamente. Olha só. Então, quando a gente vai dar uma olhada sobre o sistema de reprodução deles, vem aqui pro tio. A gente pode fazer essas alterações. E sempre lembrando, queridos, tomar muito cuidado sobre o ranário e as instalações que a gente observa dentro deles. A parte seca do ranário, a alimentação, pode ser de duas formas. Ração, fornecimento de ração, e essa ração não pode ficar muito tempo na parte, por exemplo, você vai fornecer ração na parte de lâmina d'água, sempre uma ração balanceada e em quantidades que dentro daquele ranário vão favorecer que todos se alimentem, porque se sobra, ocorre o processo de fermentação. Por isso que muitos criadores fazem as alterações, ou se, alterações não, né? Vamos colocar a palavra certa aqui, que é a palavra... Eles vão fazendo a troca, vão fazendo alternação. Eles alternam em relação ao processo de alimentação. Fornece ração para os reprodutores e para as pessoas que estão em sistema intensivo de criação. Lembra o sistema intensivo de criação? Como assim o sistema intensivo de criação, professor? Quando você fornece só para engorda, só para reprodutores ou para que tenha na cria ou recria. Desta forma, você vai possibilitar aí que ocorra o que, gente? Fornecimento também de insetos. São animais que se utilizam de insetos para se alimentar. E, professor, quando a gente fornece esses insetos, somente para a engorda. Por que não pode ser para reprodutores? Porque o setor da reprodução ele é aberto. Como ele é aberto, pode promover, né, a alteração de algumas situações de escapar esses animais. Tudo bem? Então, olhando aqui na tela, somos caracterizados como carnívoros. Então, ó, muitos criadores, muitos ranicultores também se utilizam de insetos. Então, tem que lembrar uma coisa. Aqui pro tio,
o inseto, o fornecimento, né, vem através da onde? Dos biotérios. Os biotérios que fornecem animais para criadores, animais idôneos, insetos, que também são isentos de qualquer tipo de doença, tá bom? Então, isso favorece o desenvolvimento, principalmente para a engorda, tá bom? Aumenta aqui a tela pro tio. Então, as principais espécies que nós vimos aí é a rã, né, a rã touro, a rã leopardo, a rã americana. Na nossa região, a mais utilizada aí, galerinha, é a rã touro, tá? Mas eu já vi alguns produtores que estão iniciando a rã leopardo e a rã americana. Em todas as diversidades desses animais, eles produzem uma excelente qualidade de quê? Carne com alta concentração de proteína. Entre essas três espécies, né? Tanto a rã touro, a rã leopardo e também a rã americana, são excelentes para o manejo que a gente realiza dentro do ranário, mas também tem o processo de você melhorar, né, o produto final, que eu falei lá e esqueci, carne e couro. A rã também a gente utiliza a pele dela para confecções de... Não é bolso, não. Carteira, isso. Confecções de carteira, as pulseiras, né, essas cordinhas aqui, ó, dos relógios. E também fabricação do produto de bijuterias também são utilizados. Só que aí tem que tomar muito cuidado com o processo de manejo desses animais. E para aumentar a rentabilidade do produto final, o cruzamento. Né? Entre a gente conseguir o cruzamento entre a rã touro, a americana e também a leopardo. Desta forma, você aumenta o processo, só que tem alguns cuidados que temos que tomar durante o cruzamento para não ocorrer o processo de hegemonia e cair o sistema imunológico desse animal. Por quê, professor? Temos que lembrar que se trata de um animal rústico. O que significa rusticidade? É um animal que não tem tanta característica de ser susceptível a determinadas doenças. O ranicultor é o único produtor que fica livre de doenças infecciosas. Então, o que tem que se tomar muito cuidado é a interação desses animais com os animais, vamos supor assim, rãs silvestres, rãs que não são oriundas de criadouros idôneos, criadouros que fornece para aqueles animais, né, eles têm uma característica totalmente diferente daquelas rãs que estão aí na natureza. Então, a interação entre elas tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que o processo de instalação é muito importante, para não deixar outras entrarem e ocorrer o processo também de infecção ou propiciar alguma doença dentro do seu ranário. Isso é importante falar também. Aumenta aqui a tela pro tio. Olha aí. A degustação em relação a um produto, melhorar, viabilizar, né, em relação à qualidade de carne, ganho de peso e também favorecer que dentro desse ganho de peso aumente a produção do couro desta rã, tem que se levar em consideração o processo de reprodução, que a gente viu a qualidade da água, e o processo de fornecimento do quê, professor? Um manejo de criação desse animal. Então, a gente vai iniciar aí, ó, esse processo do manejo de criação. Quais são os cuidados, as etapas que devemos tomar dentro do sistema de ranicultura? Desde a década de 30, a ranicultura, ela já estava em processo de desenvolvimento aqui no Brasil e segue não somente o processo de instalações do ranário, mas também como estufas. Se tem um processo também, nós vimos que a estrutura de um ranário é uma estrutura que não requer tanto espaço, mas se você fizer em sistema de estufa, aí sim
ele precisa de um espaço mais adequado para a separação. No Brasil, o maior criador de rã do mundo em relação também a Taiwan e diferentes pontos do sistema de confinamento. Esse sistema de confinamento, como vocês estão vendo aqui, ó, nesta imagem, pessoal, aqui para mim, é o sistema de confinamento, onde a gente chama semi-confinado, mas não é bem esse semi-confinado. Como assim, professor? Sempre você precisa expor esse animal a uma estrutura com lâmina de água e uma estrutura seca. Desta forma, o ambiente tem que ser... Professor, quando é que eles falam que o ambiente de um ranário que está em sistema de estufa tem que ser aquele ar, quando a gente entra dentro da estufa, que produz alface, que faz hidroponia, é abafado e quente. Esta é uma situação de ranário para engorda. O ranário para engorda, ele tem esse ambiente abafado, quente, para proporcionar uma temperatura do metabolismo deste animal, que é um animal que ele não mantém a sua estrutura, ele não mantém a sua temperatura constante. Então, ele precisa aumentar a temperatura absorvendo o calor do ambiente para favorecer o seu metabolismo e melhorar a sua alimentação. Isso vai proporcionar que obtenhamos um ganho de peso em menor tempo. Tanto você fazendo a utilização do fornecimento de ração, como você ao fazer a alternação da ração com o fornecimento de insetos. Muitos desses insetos, tenébrio, ou então moscas, são oriundas de... Como é o nome do setor? Biotérios. Só que aí temos que tomar cuidado, porque são animais vivos. Você não fornece por causa do comportamento da rã. Ela captura, ela vai atrás desse animal. Não pode ser moscas, insetos abatidos. Por isso que é só fornecida onde, professor? Em sistema de criação intensivo para engorda, que é fechado, é um galpão fechado, não é galpão aberto. Só quem fica no galpão aberto são os reprodutores. No galpão fechado, são os de engorda, que vão favorecer a obtenção, então, de um ganho de peso em menor tempo. Quer ver uma coisa? Aumenta a tela aqui para nós, gente. Olha só, nesse nós vamos ver que o produto final, que não é só a carne, mas também o produto final, que é o couro, temos que tomar cuidado no sistema de criação em restaurantes. Então, volta aqui para mim. Lembrando, quando se faz esse processo de criação, temos que lembrar o quê, galerinha? Forma de escoar. Antes da gente falar sobre abate, como você vai escoar o seu produto? Você vai ofertar para o mercado o produto final, se for carne, ou o produto final, se for o couro, porque tem que ser para ter a produtividade, você tem que ter os dois recursos. E montar um abatedouro dentro do sistema de criação de rã tem toda uma regulamentação. Esta regulamentação sugere, então, um sistema de avaliação e adequação, não só para viabilizar a idoneidade da estrutura, né, do produto final, mas também para quem está recebendo este produto. No caso, a carne da rã. Aumenta aqui para nós, rapidinho, olha só. A única espécie na nossa região, e a maioria do Brasil é rã touro, mas eu sempre vou falar uma coisa para vocês. Temos a rã americana, não é isso? E é também a rã americana. E nós temos aí também a disponibilidade da utilização da rã leopardo, tá? Tanto a rã touro como a rã leopardo. E aí nessa figura, pessoal, eu deixar bem claro, esse sim é um sistema onde nós temos tanto fêmeas e machos. Aqui para o tio. Esse sistema que nós estamos vendo aí na imagem é um sistema que vai propiciar que o metabolismo desse animal consiga manter esse metabolismo para o processo de alimentação. Esse sistema, no sistema de confinamento, você sempre vai ofertar para ele a ração, insetos, porque é um sistema fechado, somente a ração para quem? Rações balanceadas para os reprodutores, porque eles vão estar em sistema aberto.
ok? Aumenta aqui para nós a tela. Rãs também se adaptam muito ao quê, professor? A diferentes climas. Só que aqui na nossa região, por ser uma região quente e úmida, e em períodos de temperatura elevada, a gente tem que tomar cuidado com uma situação, a desidratação e perca de peso desse animal. Por isso que não se indica um sistema de instalação de rã, de um ranário aberto, porque muitas vezes pode ocorrer o processo de desidratação aqui pro tio e fazer com que esse animal não se desenvolva devido às suas trocas gasosas. Essas trocas gasosas, pois a pele tem que ser mantida uma pele úmida. Então a gente está observando aqui no quadro o sistema que a gente realiza só para poder caracterizar tanto o animal da rã leopardo, rã americana e a rã touro. Esse sistema vai favorecer e fornecer condições ideais para o desenvolvimento. E dentro do couro, professor, não só para a criação da carne, né? Para a produção da carne e a produção do couro, como o sistema de gado, confinamento de gado e também do avestruz, por se tratar de um animal, não vamos caracterizar a rã touro como um animal rústico. Na verdade, significa que ele não é tão susceptível a determinadas doenças, tá? Mas levar em consideração o quê? O produto final do couro, se você realizar esse produto para botas, para bolsa, estofamento, dentro do sistema de curtir, quando você vai curtir o processo, curtir o couro, a gente fala a pele, mas é o couro da rã, é o mesmo processo que acontece em gado. Se tiver algum processo de infecção, principalmente de fungos, é o que pode atacar um ranário. As pessoas acham que muitas vezes doenças virais ou doenças acometidas por bactéria, mas dentro de um ranário, a proliferação de fungo ou bactéria, mas o fungo na sua situação, do couro, é mais disseminado por causa da água, porque os fungos se disseminam por esporos. E aí, todo o processo de desgaste, infecção, vai aparecer no sistema de curtir. Curtir o couro da rã. Não aparece na hora, então ocorre um prejuízo. Sempre, então, recomenda-se fazer o quê, professor? Análise do sistema de criação. A análise da água que é fornecida para essas rãs. Dentro do ranário, sempre tem ali um pH ideal, o pH 6, próximo a 6, para o sistema de desenvolvimento. E também a qualidade físico-química dessa água. Isso vai favorecer que não ocorra infecções, principalmente por fungos ou bactérias, que possam prejudicar o sistema de criação e prejudicar o produto final. E o produto final, se for para a criação e o fornecimento, o couro desse animal. Não só a carne, mas o couro também. Aqui, pessoal, nós estamos falando sobre obtenções do processo de levinagem, né? Que é o processo que a gente realiza. Desculpa, eu falei levinagem, não, é girinagem. Estou falando. Girinagem. Aqui, pessoal, nesta imagem, nós estamos vendo em relação a rã touro, tá? Esses filhotes, eles vão passar por um processo de o quê? Metamorfose. Esse processo de metamorfose ocorre dentro do setor da girinagem dos ranicultores, e aí você não precisa fornecer alimento quando eles são nessa situação, na situação ainda de girinos, são chamados de girinos, não se fornece a ração, não se fornece nem ração, nem insetos. Fornece o quê, professor? Pode voltar aqui para mim. Nós temos estruturas chamadas de fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton são algas microscópicas.
hídricas. Por isso que a gente fala que a qualidade da água é essencial para manter as condições desses micro-organismos. Já sei o que você está pensando aí. Ei, professor, é a mesma coisa quando o senhor falou sobre piscicultura? Isso. Só que aí não tem aquele processo de adubar a água com matéria orgânica, como é feito na piscicultura. O processo de obtenção do fitoplâncton e zooplâncton, eu já comecei a falar e não caracterizei. Fitoplâncton são algas microscópicas. Zooplâncton são microcrustáceos, né? São microinsetos, crustáceos, insetos, artrópodes, aquáticos. Então, nós temos aí, então, dentro desse fornecimento nutricional para o girino, não é isso? Para os filhotes, que não vão ser em baias, nós fazemos um processo de girinagem em tanque, aí você fornece essa criação desses fitoplânctons e zooplânctons sem um processo de adubação. Por isso que, quando você faz a análise da água, tem que tomar muito cuidado para que tenha essa suplementação alimentar para a fase ideal do desenvolvimento desse animal durante o processo de criação. Aí sim, quando ele termina o processo de metamorfose, que ele vai estar lá na sua fase juvenil, aumenta aqui a tela para nós, que aí você também faz dentro do ranário uma boa estrutura para o manejo correto, para que se obtenha aí uma qualidade e ganho de peso quilo por rã viva em cada metro quadrado. Então, nós temos aí uma população, pessoal, de 25 rãs por metro quadrado. Essas 25 rãs por metro quadrado é numa área constituída sem sexagem animal, tá bom? Aí temos a diferença aí, ó. Criação mínima. 50 a 60 fêmeas para cada 30 machos. Professor, me explica aí uma coisa direitinho. Essa relação de 50 fêmeas para cada 30 machos, isso é para quê? Manter a variabilidade genética. Você tem que manter a variabilidade genética para que você ganhe o produto final, que é carne e couro. Meus queridos, quando você não tem a variabilidade genética, esse animal começa a apresentar características de suscetibilidade a infecções, tá bom? Retorno, 2 anos. Reprodução, cada fêmea produz em médias 5.000 ovos. Então aí, pessoal, você tem que fazer a substituição do plantel a cada 2 anos. A cada 2 anos você substitui o plantel. Você substitui o plantel. Então, em relação às 3 espécies, a mais recomendada é a rana catasbeiana, catesbeiana, que é a rã touro. Ela é a mais recomendada para se realizar o processo de reprodução, mas lembrando que nós temos as outras 2 também, que são encontradas aqui no nosso estado. Então, o início, para se ter esse processo de produção, no início, para começar, o ranário pode ser convertido totalmente para o processo de ranicultura, disponibilizando o quê? Qualidade de água, preferência mínima em relação a poços artesianos ou um fornecimento hídrico, né, dentro da sua propriedade. Escolha o terreno com declive. Professor, esse declive que o senhor está falando aí, ó, de 1 a 3%. Meus queridos, aqui pro tio, nós temos um declive que é necessário, quando você fornece essa lâmina d'água, tem que ter um certo declive. Nesse sentido, a rã, o processo de estrutura do renário, vai favorecer que ele realize suas trocas gasosas, as trocas gasosas necessárias para que ele realize todo o processo de produção e reprodução deles. Aí eu mexi aqui. Então, esse declive é um declive necessário para você obter toda a estrutura dentro do ranário, no setor
produtivo lá, macho e fêmea, os reprodutores. No setor da girinagem, qualidade da água, elementos que estão constituindo dentro do setor da girinagem, dentro do setor de metamorfose, lembra? No setor de metamorfose, o declínio não pode passar de 3%. Então, nós temos o mínimo e o máximo declive. Ao máximo no setor de metamorfose, que é o processo de 3%. Por que esse declive, professor? Temos que lembrar que, nesse momento, toda a nutrição desse animal está na cauda. E após o processo, né, de ele absorver todos os nutrientes, fazendo essa metamorfose, que vai sumir a cauda, ele não tem essa alimentação complementar. Depois disso que ele faz a alimentação. E o que a gente tem nesse setor? Os fitoplânctons e os zooplânctons. Nesse processo, nós temos uma comunicação entre o setor de metamorfose para o setor de engorda. No setor de engorda, nós temos 3 processos de fornecimento. Ração balanceada para engorda, que é feito nos 3 últimos meses de engorda. Fornecimento de insetos, aí nós temos o fornecimento de insetos para os animais advindos de biotérios e disponibilizando sempre os fitoplânctons e zooplânctons. Muitos ranicultores se utilizam não só dos fitoplânctons, que são aquelas microalgas com a qualidade da água que tem que ficar entre lá a estrutura de microalgas, né? Essas microalgas que vão favorecer o processo nutricional de fitoplânctons. E, prof, se for fornecido para eles o zooplâncton, nesse processo, pessoal, muitos ranicultores, que eu falei que você pode se utilizar, né, dos zooplânctons, mas muitos ranicultores preferem não utilizar esse processo nutricional para evitar algum ataque ou infecção por larvas dentro do sistema de metamorfose. Por isso que é só fornecido para adultos. Lembra? A rã, ela é um predador. Dentro do sistema ecológico, ela é um predador. Então, fornecimento de nutrição através de zooplânctons não tem problema algum. Claro que todos os ranários são ranários adaptados para impedir ataques, né, de predadores que possam estar dentro do sistema de formação. Esse sistema de formação é que é preocupante, para você evitar essas infecções. Aumenta aqui a tela para nós. Olha só, nesse sistema, nós estamos vendo na imagem aí, essa imagem sempre me avisa que tem que ficar ou úmida ou seca para que ele possa se desenvolver. E não é para todo mundo isso não, só para alguns. Aí, pessoal, ainda olhando essa imagem aí, ó, quando nós fazemos essa distribuição, esse caixinho, é quando a gente disponibiliza a ração para o meio aquático. Ração para o meio aquático, lembrando, tem que ser proporcional à quantidade de animais. O excesso de ração pode fazer o quê? Alteração do pH da água. E se alterar o pH da água, professor, pode favorecer a proliferação do excesso de algas que podem alterar o bem-estar da rã. Essa concentração de algas tem que ser controlada. Então, a gente pode controlar tanto a alteração da água, aqui pro tio, nós aqui. Então, essa água, na hora que você fornece, através desse caixilho aqui, você fornece a ração, tem que tomar, sempre comer uma lâmina. Isso aqui, gente, vocês estão percebendo aqui, ó, que não é muita água. Quando a gente fala lâmina d'água, é só para possibilitar que esse animal fique uma parte, mergulha, né? Fica ali mergulhando na água, não precisa ser profundo. Então, tem como você visualizar se sobrou excesso de ração. O processo de fermentação pode propiciar tanto a proliferação de excessos de algas, também como fornece alimentos e resíduos para a alimentação do zooplâncton que está ali.
Só que aí tem que tomar cuidado, é evitar a fermentação dessa ração. Que isso, alterando o pH da água, pode causar o surgimento de produção de alguns fungos que podem prejudicar a pele do animal. E isso vai prejudicar na hora de fornecer, então, o produto para a formação do couro, para flexibilizar, né? Deixar o couro flexível e também macio. Professor, uma das características que evitam é colocar aquele aguapé. Aquela planta d'água aquática, ela favorece com que o processo de biodegradável dos restos de alimento que podem sobrar e também vão favorecer a manutenção e estabilização da estrutura físico-química dos componentes da água para não propiciar a proliferação ou o surgimento de doenças relacionadas a agentes infecciosos de fungos. Mas alguém vai falar assim, professor, mas o meu ranário é um ranário fechado. Temos que lembrar, pessoal, que fungo, ele se prolifera por esporos. E esses esporos são microestruturas que ficam em suspensão no ar. Então, você pode... O ranicultor, a pessoa que está fazendo a atividade, pode trazer esses esporos de fora do ranário para dentro, ou por algum utensílio, ou também por água contaminada, dependendo da sua fonte da água. Por isso que sempre é utilizado filtros. Filtros dentro do sistema, meu Deus! Vamos lá, galerinha, quando mexe com água não é sistema elétrico, quando mexe com água é sistema hidráulico. Dentro do seu sistema hidráulico você utiliza filtros que vão possibilitar manter essa qualidade da água, não só a qualidade, a pureza da água, mas como evitar a contaminação também. Manchas amareladas ou manchas com cor castanho, voltadas assim para o queimado, uns pinguinhos castanhos na pele do animal, também é um indicativo da alteração do pH dessa água. E aí sim, sempre está fazendo, igual na piscicultura, a análise do pH dessa água. Isso pode, muitas vezes, quando você chega, o clima não está um clima frio, não é isso? Gelado, aqui em Porto Velho isso é improvável acontecer, mas você está percebendo que a maioria dos animais não estão na porção aquática. A maioria dos animais estão nessa porção seca. Isso pode indicar também algum problema na parte molhada do seu ranário. Então, o comportamento do animal está como, professor? Dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. A maioria com a metade do seu corpo submerso e só a cabeça para o lado de fora. Quando você percebe que a maioria da população não está dentro da água, ou então, quem está dentro da água está, sim, só com a maioria parte do corpo para fora, verifica como está o estado do pH da água do ranário, tá bom? Aumenta aqui a imagem para o tio rapidinho. Com isso a gente vai para relembrar sobre a qualidade da água em relação aos girinos, dentro do setor de girinagem. Aí, sim, se vocês estão vendo aqui na figura, porque eu não coloquei outra figura, né? Nessa figura, temos plantas aquáticas. Na maioria das vezes, a gente utiliza essas plantas, os aguapés, para favorecer a manutenção também não é cobertura, concentração dos fitoplânctons, que vão favorecer, então, a captura por esses girinos, quer dizer, a captura dos fitoplânctons por eles, para se alimentar. No sistema radicular dos aguapés, vão se concentrar uma quantidade maior de zooplâncton, favorecendo com que eles se alimentem de forma adequada até passar pelo processo de metamorfose. Desta forma, quando ele finaliza o processo de metamorfose, aí se faz a transferência para o ranário definitivo, quer dizer, para o setor de engorda, aonde eles vão se desenvolver. Aí sim que a gente tem que verificar também o processo não só da qualidade da água, mas do espaço que acomete entre
O setor de girinagem e o setor de engorda. Setor de engorda, pessoal, nem sempre é um setor aberto. Você pode fazer esse setor fechado para aumentar a temperatura, fazer com que esse animal tenha um metabolismo acelerado, no sentido de ele se movimentar em busca do que, professor? O alimento ou a ração, que vai estar em uma porção seca, não é mais na porção úmida. Dentro do setor de engorda, só tem os colchos ou colchilhos, onde se coloca a ração na porção seca. Isso vai melhorar o desempenho para que esse animal vá comer e diminua o processo de formação, não é gases, Jefferson, formação de nitratos, formação de ureia, pelo processo de azedamento, o processo de fermentação desta ração. Isso sim, a gente evitar esse processo de fermentação. Quando ocorre dentro do setor de engorda, fermentação, a água pode sim ocasionar então uma alteração no seu pH e a alteração na sua composição, favorecendo alguma doença ou predisposição desses animais durante o processo de engorda. Antes de terminar, nosso próximo assunto. Vai, cadê? Aqui. Manejo de produção, que é o nosso próximo assunto, ok, galerinha? Aqui, Putil, com isso a gente finaliza essa aula sobre sistema de reprodução, engorda e criação das rãs. Se é no sistema intensivo para engorda, produção de couro e também fornecimento de ração e fornecimento de insetos, que é uma suplementação para o seu desenvolvimento. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto dentro da ranicultura, mas sempre lembrando para vocês, como a gente está falando do sistema de criação de ranicultura, então aproveito para vocês, se você tiver alguma dúvida sobre esse sistema de criação, pode mandar aí com o professor presencial, tá? Que aí a gente já faz uma enquete para esclarecer as dúvidas. Ei, professor, aqui apareceu algumas manchas, algumas alterações na pele ou do sistema de engorda ou lá na girinagem. Tira uma foto, pode mandar pelo professor que a gente vai analisar e faz essa devolutiva durante as atividades e a correção dessas atividades. Possa ser também que nesse momento vocês, está acontecendo uma coisa e eu sei que vai vir a aula de outro tipo de criação, ou de cunicultura, ou criação de cabra. Então, se tem alguma situação, algumas dúvidas, você já deixa anotado, você já tira uma foto, e aí no dia que a gente estiver passando a aula para vocês, envia que a gente já faz diretamente esse feedback com vocês, tá bom? Galerinha, daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, para a gente começar a se preparar para os exercícios que já estão chegando, tá bom? Tchau, tchau.